Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. Nota prévia antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante pra viver em paz. Antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante pra viver em paz. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. É nota prévia, é nota prévia, é nota prévia. Qual a festa, qual a música, qual a dança que, na sua opinião, representa a identidade brasileira? Se você respondeu samba, eu também concordo, mas em quase 500 anos de Brasil, os negros e negras só criaram o samba? Começa agora o programa Nota Prévia, trazendo as soluções científicas para os problemas do cotidiano. A convidada de hoje é a doutora Marta Campos Abreu, professora adjunta da Faculdade de História da Universidade Federal Fluminense. Ela conversará conosco sobre o projeto de pesquisa Histórias da Música Negra, Folclore, Identidade e Cultura Política no século XX. Obrigado, doutora Marta, pela sua presença no programa Nota Prévia. Eu é que agradeço a oportunidade. Doutora Marta, eu tenho observado, né, que no mundo musical, no período pós-abolição, há negros e negras atuando como músicos, compositores e cantores. Claro que numa avaliação bastante sistemática, a impressão que eu tenho é que a arte enganjada situa-se sempre na periferia da indústria cultural. E a arte negra só se torna a joia, né, o valor principal dessa indústria, após ser devidamente assimilada, a ponto de ser expressa também e principalmente por não negros. O seu estudo, como ele focaliza a questão musical, e o seu grupo de pesquisa também trabalha nas questões referentes às memórias da escravidão, eu gostaria que a senhora apontasse as suas experiências e as experiências do seu grupo sobre cultura musical negra brasileira. Em resumo, o músico negro é dono da sua arte? Sem dúvida. Sempre foi dono da sua arte. Você se referiu ao nosso projeto. O nosso projeto, exatamente, ele envolve a história da música negra em comunidades rurais do estado do Rio de Janeiro, e focando calangos, folias de reis e jongos. A ideia, exatamente, é construir essa história que foi muito escondida, invisibilizada por uma série de intelectuais, que eu chamo de folcloristas, que estudaram, que se dedicaram a estudar a música popular brasileira. E nessa história, a gente entende que a área da música sempre foi uma área de conflito muito grande. Você começou o programa colocando qual é a música brasileira. E talvez rapidamente todo mundo vá responder o samba. Mas essa discussão do que é a verdadeira música popular brasileira sempre foi uma enorme discussão, e até hoje há uma discussão, apesar que o samba talvez saia rapidamente. Porque existem tantos estilos, tantas músicas, por que não o baião, por que não o forró, por que não os gêneros baianos? A variedade sempre foi muito grande. Esse investimento de se escolher uma música é um investimento político, evidentemente. Então, decidir qual é a melhor música ou qual é que vai ser a brasileira, e aí nessa hora que você escolhe uma, você esconde as outras. Outras não são visibilizadas. A questão do jongo, eu acho que é um exemplo bem evidente que o nosso projeto tem resgatado essa história, como esses músicos e essas comunidades que continuam fazendo jongo, elas têm esse patrimônio, um patrimônio que atravessou o século XIX, XX, está aí até hoje, mas que foi escondido, ou foi, não contaram essa história. E por que não contaram essa história? Todos esses intelectuais, esses folcloristas,
no nosso modo de ver, eles entendiam que isso ia acabar, porque isso era muito africano. O jongo, nessa concepção, era africano, eram práticas culturais de descendentes de africanos, esses escravos iriam se misturar. A aposta da elite intelectual brasileira, desde o final do século XIX. Sempre foi no assimilacionismo, A aposta foi de um Brasil mestiço, musicalmente harmônico, e o samba ajudou a construir isso, apesar das polêmicas em torno do samba. Se o samba é do morro, se o samba é do asfalto. Se nasceu na Bahia ou no Rio de Janeiro. Se nasceu na Bahia, você vê que em torno da música sempre há um enorme conflito. E os músicos negros, no nosso modo de ver, né, desde o século XIX, a Hebe colocou aqui num programa anterior, porque esse projeto a gente construiu junto, eu e Hebe Matos, há alguns anos, numa parceria que ela vem de uma longa trajetória de estudo de escravidão e abolição, e eu também mais ligado à cultura popular e à cultura negra. Nessa construção desse projeto, vocês contam com participação de alunos de graduação? Sim. A nossa equipe temos mais de quase 10 bolsistas da FAPERJ, do CNPq, e o apoio da Petrobras também. Quer dizer, foi um grande investimento, porque são entrevistas em várias comunidades do estado do Rio de Janeiro. Quantas comunidades vocês têm pesquisado? Nós trabalhamos especificamente com o litoral sul, quer dizer, Bracuí, Mambucaba, depois litoral norte, principalmente Arrasa, perto de Búzios. Na ali Serra, tem uma comunidade remanescente de quilômetros. Na Serra nós trabalhamos com Valença, São José da Serra, Quilombo São José, Duas Barras, que é uma região de folia, de calango muito forte, e com a Baixada Fluminense também. Quer dizer, juntando esse trabalho da Hebe, de luta dos escravos dentro da escravidão e uma luta pela liberdade, a música e a dança sempre foi uma bandeira de luta e de visibilidade. Quer dizer, o direito ao batuque sempre foi uma demanda dos escravos e uma memória não esquecida. Quer dizer, isso que a gente vem exatamente resgatando é como que essa memória da música e do verso, não é? Porque a música não está separada do verso. Nós temos concluído, eu e Hebe, que sempre se enfoca muito a questão da musicalidade. Mas a letra, o verso é de uma riqueza. E nós não tínhamos, a pesquisa que tem nos mostrado o quanto esse verso é um verso de protesto, de identidade, de ironia, e que como ele estrutura essa comunidade, porque é ali no verso que se fala do cotidiano, que se fala dos problemas, que as pessoas se valorizam, que começam a gostar daquela forma de contar a sua própria história. O verso, olha, a gente está terminando, quer dizer, já fizemos a pesquisa, estamos começando a formular as conclusões. Às vezes dá vontade de dizer que o verso é mais importante que a música. E isso é interessante porque sempre se fala muito da musicalidade africana, né? Quer dizer, os negros sempre foram bons de música, mas não são bons da palavra. A palavra, de quem é a palavra? A palavra é de quem manda. De quem é a palavra? De quem é a escrita? Isso é uma cultura oral que exatamente que passa de pai para filho nessa oralidade. A língua é o português, apesar que no século XIX a gente tinha aí línguas da África Central, mas o jongo se estrutura a língua no português. O quanto esse verso é africano, não é africano, é uma polêmica que a gente discute no nosso trabalho. O quanto é uma herança. Esse verso também, em algumas, assim me permita, né, ele também tem o mesmo código de muitos blues americanos, no sentido de ser a forma de comunicar para outros grupos necessidades daquele grupo, necessidade de fuga, de companheirismo, de luta, né? Ou seja,
O verso também como uma mensagem cifrada, né? Isso, né? O jongo é visto muito com essa linguagem cifrada porque ela tem um vocabulário muito específico, ligado àquele lugar. Mas aí nós vamos voltar no próximo bloco com a doutora Marta justamente para tentar trabalhar essa questão da música, do verso que ela está trazendo, e ver como essa história de marcas da escravidão ajudam hoje a gente a construir o nosso presente. Fique conosco, Nota Prévia volta já. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. Nota Prévia antecipa as possíveis soluções. Enfermeira, você tem uma vocação. Enfermeira especialista exige estudo e muita preparação. Enfermeira, você tem uma vocação. Enfermeira especialista exige estudo e muita preparação. Com antecedência bastante pra viver em paz. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. É Nota Prévia. De volta aos estúdios da UniTV, a televisão da Universidade Federal Fluminense. Aqui você tem mais do que informação, aqui você tem conhecimento. E o tema de hoje do programa Nota Prévia é Histórias da Música Negra, Folclore, Identidade e Cultura Política no século XX. A nossa convidada é a doutora Marta Abreu, professora adjunta da Faculdade de História da Universidade Federal Fluminense. Doutora Marta, no bloco anterior nós estávamos falando justamente da força do verso na música negra, né? Na questão da veiculação das ideias e dos conceitos, né? Poderia falar um pouco mais sobre o poder deste verso? O poder da palavra. Da palavra? O poder do verso. O poder do verso. Talvez seja exatamente essa a nossa maior novidade nessa nossa pesquisa, é a importância desse verso, desse diálogo e o desafio, porque todo verso ele envolve o desafio e a destreza de cada um dos desafiantes dessa comunidade. Então, ajudando a entender. Você está colocando a questão do verso num contexto da apresentação musical em que dois músicos estão se desafiando mutuamente e, no caso, o verso é de improviso. Improviso. Ah, sim. O improviso é fascinante, é lindo. É evidente que o improviso tem um treinamento, um acúmulo de referências que você usa na hora, mas ele é colocado e uma criatividade impressionante, em geral, ou muitas vezes pessoas analfabetas ou que tiveram pouco acesso à escola e que detêm, então, esse repertório e esse domínio da língua e da ironia e da brincadeira e da crítica e da criação de uma identidade negra, porque muitos desses versos envolvem a crítica ao racismo, o que o preto é bom, o que o branco é ruim, quer dizer, a gente tem, e isso não é de agora, quer dizer, eu tenho umas poesias do século XIX que se parecem com essas de hoje em dia, que também veiculavam uma denúncia das relações raciais, ou um fortalecimento de uma identidade negra que aparece na música, que aparece no verso, e que eu entendo que na história da música sempre esteve presente, Isabel. A questão é que nunca foi muito visibilizada. Quer dizer, que os músicos negros cantassem e cantavam a respeito da sua situação de escravo, de negro, ou seduzindo assim, ou reclamando de algum senhor.
Quer dizer, esse diálogo com as questões do seu tempo sempre estiveram presentes. Através da música, através da arte, música. Nós temos, por exemplo, no caso do jongo, o jongo e o calango é que veiculam muito esses versos muito livres, ou mais livres, porque a Folia de Reis também tem versos, você sabe disso? São versos dentro de um universo mais religioso, porém improvisado também, porque aquela narrativa do nascimento de Cristo não está na Bíblia. Não deve estar, porque é muito mais rica. Mas o palhaço tem ele tem que ter, improviso, inclusive, essa qualidade do improviso. Do improviso que exige um investimento nisso. E como que essas comunidades valorizam isso, e as entrevistas que a gente tem feito, nós estamos ouvindo agora de novo, né? Quem lhe ensinou os versos do Calango? Meu pai me ensinou, meu avô fazia, e como algo valoroso. E eu acho que esse valor é que hoje está ganhando uma visibilidade maior, tem recebido um apoio oficial também maior, com a lei do patrimônio imaterial, a lei de... esqueci, 2000, foi a lei agora, tem pouco tempo, a lei que considera, então, as práticas musicais, festivas, como patrimônio, culinárias. O acarajé recebeu o título, soube que ontem o tambor de Minas, no Maranhão, recebeu o título. O jongo já é patrimônio cultural imaterial. Esse título é valor. Evidente que não reverte imediatamente numa completa mudança das condições de vida dessas comunidades. Eu diria que pelo menos garante a sobrevivência desse estilo artístico, né? E num futuro nós vamos ver como é que pode ficar, né? Mas é fundamental preservar. E traz autoestima para essas comunidades, e isso muda a relação de forças, quer dizer, traz aí um poder, quer dizer, que essas manifestações fazem parte do patrimônio brasileiro, tem uma história. Eu ousaria dizer que, ao mesmo tempo que leva a autoestima para as comunidades geradoras desse bem imaterial, ela também permite à sociedade como um todo a se defrontar, a ficar diante da diversidade, né, de uma maneira mais franca, mais aberta, mais acolhedora, né, e ficar, inclusive, encantada diante da diversidade, né. Eu acho que é um dos grandes conquistas, digamos assim, de vários militantes da cultura, foi justamente esse título de patrimônio imaterial para diversas manifestações, né, culturais. Acho que a maior parte das manifestações que está recebendo o título são manifestações afrodescendentes. Oh, meu Deus, será porque essa riqueza? Mas isso é uma questão política, Isabel, exatamente, acho que isso é uma questão política que ganha e traz direitos, e que no nosso projeto, né, meu e da Hebe Matos, a nossa ideia também, quer dizer, nós vamos produzir um filme sobre isso, exatamente mostrando esse patrimônio, a história desse patrimônio, como essas comunidades usam esses patrimônios para fins políticos e também de outros ganhos, e que isso tenha como grande objetivo ter uma divulgação maior, porque vai ter um filme, quer dizer, temos um acervo que pode ser pesquisado no LABOI, no Laboratório de História Oral e Imagem da UF. Esse acervo está acessível, por exemplo, para professores? Isso, eu quero chegar nos professores, estudantes, porque o nosso filme também tem esse objetivo de ajudar na formação do professor, que ele passe nas escolas. O nosso projeto é ter milhares, se a gente conseguir mais financiamento, é ter milhares de exemplares, que cada escola receba esse exemplar, porque isso é muito importante, que se reconheça porque no livro didático de história isso não está presente. Com certeza. Isso está... Leva um tempo muito grande para ser incorporado. Os negros aparecem no livro didático lá na escravidão, depois não tem mais negros na história do Brasil. Nossa, mãe, ainda bem que nós estamos aqui para provar o contrário. Né? E nesse sentido... duas coisas que eu gostaria de lhe pedir para finalizar. Uma é que você passasse um telefone de contato ou um e-mail para professores, pessoas interessadas nesses estudos, terem o LABOI, o Laboratório de História Oral, como uma referência.
E outra que você, nesse sentido de finalizar, mostrasse como o projeto finalmente pode ajudar a compreender a música como uma arte universal, mas particularmente trabalhada também pela população negra no Brasil. Então... Tá ótimo. O telefone, eu vou pedir uma ajudinha do telefone. Mas ele pode ficar aqui indicado na tela. Tá ótimo. E a questão da música ser universal, talvez isso é que confere à música, talvez, um papel tão importante de diálogo, mas também de conflito. E um suporte, né? A música é um suporte, é uma linguagem em que grupos se afirmam, gêneros diferentes podem aflorar e afirmam-se visões diferentes. Ao mesmo tempo, a música é uma linguagem universal, mas há diferentes gostos, diferentes interesses. Ela sempre vai ser um lugar de conflitos e de identidades. Que maravilha. Né? Como diz Milo Fernandes, é a única arte que ele pega pelas costas. Muito obrigada, doutora Marta, pela sua presença no nosso programa. E eu, Isabel Cruz e a equipe do Nota Prévia agradecemos a sua atenção. Você já verificou que há mais coisas entre o céu e a terra do que a ciência pode explicar. Mas sem pensamento reflexivo, sem arte, sem conhecimento, a vida fora do paraíso seria impossível. A nossa reflexão hoje foi alimentada pela beleza das pinturas de Sônia Bamert e as suas questões todas, a sua reflexão vão ser embaladas pela voz da cantora Cristina Couto, acompanhada da pianista Ana Maria Brandão. Até o próximo programa.
Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. Nota prévia antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante pra viver em paz. Antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante pra viver em paz. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas,